Ó, nós já vimos a teoria e a apresentação do arranjo fatorial e agora veremos como fazer a análise utilizando a planilha eletrônica do Excel ou, se você for suficientemente masoquista, a calculadora. A lógica permanece a mesma. Como exemplo, nós temos um experimento conduzido na Unidade Acadêmica de Júpiter da Rural, em 2100, com o Calpi. Um delineamento experimental em blocos completos, casualizados, com 3 repetições de um fatorial 3 por 4 por 2, em que estudamos 3 coberturas, o mato que ocorre lá em Júpiter, a gramínea milheto e a leguminosa mucuna, 4 fontes de nitrogênio no Calpi, adubo químico, ureia, inoculação com a estipe recomendada para o Brasil, nacional, inoculação com estipes isoladas de uma região tropical, TR, porque Júpiter é muito quente, né? E ausência de inoculação, não inoculado. E 2 adubações fosfatadas com e sem no Calpi. Ou seja, essa adubação fosfatada não foi no adubo verde, mas foi diretamente no Calpi. E vamos usar como exemplo a matéria seca de nódulos do Calpi. É uma tabela. Normalmente os blocos estariam aqui embaixo e embaixo daqui, mas pelo formato da tela e para poder apresentar todos os dados, eu precisei dividir dessa forma. Normalmente nós teríamos, se aqui for coluna A, B, C, D, E, coluna F seria outra variável, a coluna G seria mais uma variável, por aí vai até terminar todas as variáveis. Nada de especial. A única diferença em relação às tabelas que nós vimos anteriormente é que ao invés de ter tratamento 1, 2, 3, eu tenho 3 colunas com os níveis de cada fator sendo apresentados. Só reorganizando, certo? Em função dos tratamentos e dos blocos, para eu poder ter o total de cada tratamento, aqui na última coluna total, e o total dos blocos para fazer a conta da soma de quadrado de tratamento e soma de quadrado de blocos. Então, nos efeitos gerais, como se fosse um tratamento simples, grau de liberdade total, número de tratamento vezes número de blocos, o número de tratamento é o produto, é o número de combinações de um adubo com um nitrogênio com um fósforo, vezes o número de blocos, 3 vezes 4 vezes 2 vezes 3, menos 1, 71. Tenho 3 blocos, 2 graus de liberdade, tenho 24 tratamentos, 23 graus de liberdade. Entre tratamento e bloco eu tenho 25, tenho 71, sobram 46 para o resíduo. O C é o somatório dos quadrados, ou melhor, o quadrado do somatório, perdão, dividido pelo número de pontos, 60 mais 57, somei todos os valores, e aí vai o quadrado, dá isso aqui. Somatório quadrado total é o quadrado de cada ponto somado, é o somatório dos quadrados, 60 ao quadrado, mais 57 ao quadrado, que eu esqueci aqui, mais 52, 72 números depois, menos o C, somatório quadrado de blocos é o total de cada bloco quadrado, que eu tenho lá nas 3 colunas, bloco 1, bloco 2, bloco 3, eleva ao quadrado, divido por 24, porque 2060 é a soma de 24 parcelas, 2038 a soma de 24 parcelas, 2166 a soma de 24 parcelas, menos C, para tratamento, idem, tratamento 1, 2, 3, tratamento 24, dividido por 3, porque vem 3 blocos, menos C, resíduo é total, menos bloco, menos tratamento. Nada diferente do que foi feito em blocos, e com exceção de calcular o bloco, nada diferente do que foi feito no inteiramento casualizado. Agora vamos para o que é diferente, como vamos desdobrar os tratamentos. Se é um fatorial, cobertura, fonte N, fósforo, nós teremos os efeitos isolados da cobertura da fonte N e do fósforo, as interações de 2 em 2, cobertura fonte N, cobertura fósforo, nitrogênio e fósforo, e a interação dos 3. Como vamos calcular a soma do quadrado da cobertura
é o total do mato ao quadrado, mais o total do milheto ao quadrado, mais o total da mucuna ao quadrado, dividido pelos outros fatores, certo? Nitrogênio vezes fósforo vezes bloco, 2.409, dividido por 24, menos C. Nitrogênio, a mesma coisa, só que agora é o total do cada fonte de nitrogênio, e quem passa para cá, o nitrogênio sai de cá e vem para o ar, porque quem é repetição agora são as coberturas. Esse A aqui vem de cobertura por um erro de adubo verde, em alguma versão passada, que todo ano eu vejo durante a aula, e todo ano eu esqueço de corrigir depois da aula. Para o fósforo, eu não podia ver naquela outra tabela, que eu já tinha matado os fósforos, monto uma dessas, certo? Qualquer uma das duas resolveria, eu faço as duas porque eu vou precisar também para as interações. Total de quanto? Total de 100. Dá 91,877. Grau de verdade da interação. Certo? Para cobertura de nitrogênio, é todo mundo que envolve cobertura de nitrogênio. São 12 combinações de 3 coberturas com 4 nitrogênios. Menos 1, porque é grau de verdade, menos o grau de verdade de C e de N isoladamente. Para 6, 2 e 3, respectivamente. Soma do quadrado, a mesma lógica que a gente seguiu no GL. Você faz a soma do quadrado de tudo e tira de tudo que envolve aqueles dois fatores e tira os efeitos principais. Mato adubo ao quadrado, mais mato nacional ao quadrado, mais mucuna nativa ao quadrado. Esses totais vêm da tabela, do miolo de uma daquelas tabelas dupla entrada, no caso a primeira tabela que a gente mostrou. Menos C, menos soma do quadrado, cobertura fósforo, nitrogênio e fósforo. Nada de muito complicado, desde que a gente entenda a lógica que a interação é tudo que se deve a dois, mas não se deve a nenhum dos dois isoladamente. Se deve a quem está na interação, cobertura de nitrogênio, mas não se deve nem à cobertura, nem ao nitrogênio. E sim a como a cobertura modifica o nitrogênio modifica a cobertura. Interação tríplice é a mesma lógica da dupla, só que agora com 3 fatores e tirando as interações duplas. As contas estão aqui, eu não vou ficar repetindo elas, mas vocês podem ver com calma no PDF que vocês devem estar vendo junto com esse vídeo. Botei os graus de verdade, botei a soma de quadrado, calculei os quadrados médios, calculei os Fs e vi que tem efeitos menores do que 5% para o adubo verde, cobertura do adubo verde, que está variando aqui, por distração minha, que me corrigi, fonte N, fósforo, adubo nitrogênio, fonte, cobertura nitrogênio, cobertura fósforo, nitrogênio e fósforo, e a interação tríplice. Nesse caso, o que é que nós temos? Esses efeitos principais aqui. Quando estudamos o efeito principal, estamos dizendo que é o efeito daquele elemento, ou seja, esse 0,1% para a cobertura, é a chance desse efeito da cobertura, desse F da cobertura de 7,55, ter sido obra do acaso. Muito pouco provável. Mas desconsiderando completamente qualquer outra coisa. Cobertura, nitrogênio e fósforo. Só que nós também vemos que a resposta ao nitrogênio depende da resposta ao fósforo, porque a interação foi significativa. Bateu na trave, quase não era, mas foi, menor do que 5%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, como o fósforo afeta o nitrogênio afeta o fósforo, eu não tenho como falar nem no nitrogênio isoladamente, nem no fósforo isoladamente. Eu vou ter que dizer qual o melhor nitrogênio para cada fósforo e qual o melhor fósforo para cada nitrogênio. Por outro lado, a cobertura não tem nada a ver com isso.
Então, eu vou avaliar o efeito da cobertura isoladamente, já que ela não estava envolvida com nenhuma interação significativa. A cobertura, calcular o TUC, certo? Agora, com 3 tratamentos, porque eu só vou comparar 3 tratamentos na cobertura, só tem mato, milheto e mucuna, são 3 tratamentos aqui. O resto é igualzinho, então o delta, 26,38. A maior cobertura, a maior massa seca de nós para cobertura, foi 100 ao mato, 2.409 dividido por 24, 98, a diferença aqui é bem menor que delta. 100 ao milheto, maior do que delta, 98 para o milheto, maior do que delta, A, B, A. E aqui fica uma tabela apresentando. Vamos para a interação. No caso da interação, que na interação a gente fecha um nível de um fator e compara os níveis dos outros fatores. Então, peguei o com fósforo e vou comparar as 4 fontes de N com fósforo. Como são 4, eu terminei nem organizar na ordem, mas com um número maior seria interessante organizar na ordem para reduzir a chance de confusão. Maior foi não inoculado, recebeu o A, comparei o não inoculado com o inoculado. Bem menor, também é A, comparei o não inoculado com o nacional. Diferença bem menor do que delta. Certo? Também é A, não inoculado com tropical, com adubo. Diferença significativa, diferença maior do que delta. Repete o processo, agora com o tropical, com o nacional, e vai chegar à conclusão que os 3 inoculados tiveram mais nódulos do que os 3 que não receberam nitrogênio, tiveram mais nódulos do que o que recebeu nitrogênio na presença do fósforo. Fechou aí, acabou essa comparação, esquece ela, passa para agora para 100, que está em verdinho aqui. E agora, quando você compara, já no primeiro olho você já vê que a maior diferença de 64 para 44 é menor do que 21,94, todo mundo não diferente, todo mundo A aqui. Ou seja, na ausência do fósforo não tem um efeito significativo para as fontes de nitrogênio, na ausência do fósforo. Matou um lado da casa. Vamos para o outro lado da casa. Agora comparar os P's dentro de N. Veja que agora o delta é calculado considerando 2. Porque em cada comparação só tem 2 tratamentos, com e sem. Tá? E diferente, diferente, diferente e diferente. Certo? Em todos os casos. Sempre com ou maior do que 100. Então, sempre tem A e B, A e B, A e B, A e B. E a tabela fica desse jeito aqui. Como vocês podem ver, é um processo trabalhoso. Se fosse uma interação tríplice, seria mais trabalhoso ainda. A interação tríplice é uma coisa chata e difícil de entender. Não é só chata de apresentar, é difícil de entender. Por isso que eu recomendo que, no máximo, usem interação tríplice. 3 fatores. Certo? Exceto se você realmente não conseguir simplificar seu trabalho para trabalhar com 2 fatores realmente, ou se você decidir trabalhar com um número maior de fatores, tem algumas técnicas que podem simplificar um pouco o processo, você desprezando de antemão algumas informações. Certo? Mas aí não é no nível que eu considero adequado para uma disciplina de graduação. Certo? Em que eu estou mais preocupado que vocês entendam a lógica por trás e tenham condição de fazer a interpretação dos trabalhos mais comuns. Daí para frente vocês vão ter tempo para, no seu âmbito de pesquisa próprio, desenvolver trabalhos mais refinados, se for o caso de precisar desse tipo de técnica. Todas as que eu estou mostrando são as básicas. Ok, gente? Então vamos ficando por aqui com a análise manual. Certo? Nessa série de vídeos de fatorial ainda tem mais um, utilizando os sais como um exemplo de um programa de estatística e mostrando a interpretação da saída dos sais, como foi feito a regressão para blocos e para o inteiramento casualizado. Eu espero que tenha sido útil e, novamente, me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram.